Olá, irmãos, mais uma vez aqui para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, que estejam todos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é um motivo de muita alegria ter o privilégio de compartilhar essas mensagens com vocês. É um canal onde Deus tem nos dado a possibilidade de falarmos da sua palavra, a sua palavra viva, a sua palavra eficaz, a sua palavra que consola, que exorta, que edifica. Irmãos, tenho pedido a Deus que nos dê sempre palavras, irmãos, que venham de encontro às necessidades dos nossos corações, que venham edificar as nossas vidas. Não palavras, irmãos, onde nós vamos aqui concordar com as nossas posições, como estamos vivendo. Não, mas uma palavra que venha nos trazer, irmãos, para o caminho da salvação. Porque, irmãos, se desviar um pouquinho é muito fácil. É muito fácil a gente sair desse caminho da verdade. E a palavra de Deus é aquela que nos traz de volta, que nos ensina qual é o caminho para estarmos com Cristo. Eu tenho pedido a Deus que nos capacite, que fale realmente em nossos lábios, para que nós possamos aprender, irmãos, a verdadeira, pura, sã palavra de Deus. Já agradeço a todos e peço que continue a compartilhar, continue a se inscrever no canal, nos ajude a ser um canal de bênção. Acione o sininho para que novas postagens, nossas mensagens possam ser notificadas. Eu já agradeço a todos. Amém? A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem muito conhecida da igreja. Discípulos a caminho de Emaús, que se encontra em Lucas 24 e versículo 13 em diante. Eu quero dizer para os irmãos que o título que eu vejo para essa mensagem, irmãos, a falta de conhecimento de Jesus entristece o coração. Esse seria o tema, porque nós vamos ver na leitura. Amém? Eu vou ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos
que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. E ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à casa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o nosso Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles enquanto partia o pão. Amém, meus amados? Uma leitura longa, mas vai ser uma breve meditação. Nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos de Jesus, que eles ficaram entristecidos. Eles achavam ali, como eles colocaram, que ele seria o Redentor, né? Que ele seria o libertador de Israel. O que me chama a atenção, irmãos, é algo muito interessante. Parece, irmãos, que nós só acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Aquilo que está diante dos nossos olhos, irmãos, que nos faz bem, nós aceitamos. Porque o maior problema, o problema fundamental dos dois ali, irmãos, é que não criam em tudo que os profetas tinham dito, que haviam falado sobre o Messias. Esse era o problema não só deles, mas da maioria dos judeus naquela época. Eles viam o Messias como salvador, conquistador, mas não como um servo sofredor. E ao ler o Antigo Testamento, eles viam a glória, mas eles não viam o sofrimento. Eles enxergavam a coroa, mas eles não viam a cruz, irmãos. Os mestres daquela época não eram muito diferentes de hoje, né, irmãos? Não era muito diferente do que nós vemos muitas vezes nas pregações que hoje nós assistimos. Irmão, muitas vezes as pessoas têm fatiado a Bíblia e feito dela um grande self-service. Se eu quero, se eu não quero, se eu quero, se não quero.
principalmente em relação às bênçãos, irmãos. É muito falado, é muito ensinado as bênçãos. Irmãos, mas não é ensinado como conquistar essas bênçãos, como obter as bênçãos. Muitas pregações que nós ouvimos hoje, irmãos, ela tem nos levado até por um caminho errado, irmãos. Ela faz nos sentirmos, irmãos, que nós estamos bem, que nós estamos certos, que nós estamos agindo corretamente. Irmãos, e se nós pararmos e analisarmos as nossas vidas, irmãos, comparado com a Bíblia, nós estamos bem distantes de tudo isso, irmãos. Somos falhos, somos pecadores. Tudo que fizermos para o nosso Senhor Jesus Cristo ainda é pouco, nada é muito, como muitos têm. Eu já fiz a minha parte. Nós somos servos, irmãos. Nosso trabalho não acaba, é constante. A nossa luta, a nossa perseverança. E a própria Bíblia diz que depois de nós termos feito tudo isso, irmãos, nós ainda somos servos inúteis, porque só fizemos, irmãos, aquilo que deveríamos fazer. Não fizemos nada mais. A necessidade, irmãos, de nós meditarmos a palavra e conhecermos a palavra toda e aceitarmos tudo aquilo que está ali. Porque ela, como eu já disse, é o que nos leva à salvação, ela nos conduz à presença de Deus. Amém, meus amados? O nosso Cristo vive, o nosso Cristo reina, o nosso Cristo não está naquele sepulcro, aquele sepulcro está vazio. E Ele está em cada um de nós, Ele está conosco em todo momento. Ele disse que não nos deixaria só, irmãos. Isso é uma promessa. E Ele cumpre as suas promessas. Amém, meus amados? Que o Senhor, Deus, possa abençoar a cada um de vocês grandemente. Não se esqueça, irmão, se inscreva no canal. E lembre-se sempre que o túmulo está vazio. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.